A paz do Senhor, meus irmãos. Quero ler um texto hoje. Eu confesso que eu não sei quantas vezes eu já reli esse texto, mas é sempre bom porque sempre temos gente novas nas redes e compreender a Bíblia de uma forma tão simples como a Bíblia é, não é difícil. É uma questão de detalhes somente. A Bíblia não precisa de interpretação. Ela é a verdade do jeito que ela é. Eu vou ler apenas 2 versículos. O 3, para que entenda. Vou ler em João 14, versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, aqui nesse texto nós temos uma grande confusão interpretativa por falta de atenção. Você observa que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Observem que o que vem a seguir, o tempo do verbo é passado. Jesus, ele faz essa afirmativa e você veja que muda o tempo do verbo. Agora, ele diz, eu vos teria dito, passado. Aí daí para frente, os versículos a seguir, é tudo debaixo do ponto de vista se as moradas não existissem. Faz-nos lembrar uma grande confusão de um povo religioso por aí, que se diz religioso, com Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 14. Quando, naquela passagem que Saul consulta a feiticeira, e ele quer falar com Samuel, porque Deus não falava mais através dos pulsares, através dos profetas, não falava mais, silenciou para com ele, porque Deus havia rejeitado Saul, e ele procura a única feiticeira que sobrou, porque as outras mandaram matar. Certo é que a feiticeira descobre que ele era o próprio rei Saul, mas ele faz juramento para a mulher. E debaixo desse juramento que ele fizera, ele manda que a mulher consulte os mortos e para saber conversar, ele queria conversar com Samuel. E segundo a feiticeira, invoca, segundo elas, lá nas partes baixas da terra, e faz subir alguém, um espírito, que nós sabemos que é o próprio Satanás, mas Saul não sabia, estava cego. E ela disse, eis que eu vejo subindo deuses. Ela diz que vê um Deus subindo da terra. E Saul pergunta, capítulo 28, versículo 14 de 1 Samuel. E Saul pergunta, como é as vestes dele? Aí ela diz, é um homem que vem envolto numa capa. Aí diz a Bíblia, entendendo Saul que era Samuel, aí é que é a complicação. Porque daí para frente, trata-se um diálogo entre Saul e Samuel. Mas por que um diálogo entre Saul e Samuel? Porque Saul entendeu que aquela pessoa, aquele espírito era Samuel. A Bíblia em nenhum momento disse que era Samuel.
diz que entendendo Saul que era Samuel. Então ele conversa com aquele demônio como se estivesse conversando com o próprio Samuel. É tanto que ele mente, o diabo erra, porque o diabo disse que Saul seria morto pelos filisteus. Na verdade, Saul se matou na guerra futura. Posteriormente, Saul se mata, tanto ele como Jonathan. Então, é muito parecido com o que está escrito aqui. É sobre a perspectiva de quem lê, de quem está lendo. Um texto, eu preciso tomar cuidado no texto, porque uma vírgula muda muito, um ponto muda muito. É a mesma coisa de você escrever uma frase, você escrever palito e paletó. Mas se você escrever e não botar acento, vai ser o que mesmo? Tá nem palito. Mas se você colocar o acentozinho, fica o quê? No último, lá na frente, vai ficar paletó. Então, é a questão de você estar vendo. O que é que você está vendo? Preciso entender que Jesus faz uma afirmativa categórica, enfática, e ponto e vírgula. Depois do ponto e da vírgula, é que ele diz, se não fosse, observe, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tudo isso sob a perspectiva de que se as moradas não existissem. Então, se as moradas não existissem, essas palavras Jesus teria dito. Porque ele disse, eu vos teria dito. Então, é por isso que eu digo, eu preciso entender essa separação. Que tudo que vem depois do ponto e vírgula, o ponto e a vírgula está confirmando Jesus dizendo, há muitas moradas, ponto e vírgula, encerrou. Encerrou. Se não fosse assim, se as moradas não existissem, eu vos teria dito. Então Jesus tinha falado, tinha explicado para as pessoas o que iria acontecer. Aí eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tudo isso sob a perspectiva de as moradas não existissem. Então, mas antes ele afirma com todas as letras que elas existem. Então, tome cuidado, porque o tempo do verbo, a partir do ponto e da vírgula, está no passado. Eu vos teria dito. Eu vos teria dito. Isso é, as moradas já existem. Jesus não foi preparar nenhum lugar para ninguém. Esses lugares estão preparados desde a fundação do mundo. Jesus apenas disse que se os lugares não existissem, ele iria preparar, mas que você ia para lá. É muito parecido com o que eu falei agora, de 1 Samuel 28, o versículo 14, quando entende Saul que era Samuel, e daí para frente, todo o diálogo que aparece ali, e Saul disse a Samuel, Samuel disse isso a Saul, tudo isso debaixo da perspectiva do que ele entendeu. Cuidado com o que você está entendendo. Entenda a Bíblia como ela é. Só um pensamento.